Ao falar de Alceu, e já dentro da chamada teoria da maturação da cultura brasileira, ele protagoniza dois desempenhos fundadores. O primeiro é o da absoluta contemporaneidade do seu pensamento, que o levou até, no fim da vida e no apoio extraordinário que ele deu à visão do Papa Roncalli e do que foi efetivamente o concílio, entender o que sejam os sinais dos tempos. Essa contemporaneidade de Alceu vai de par, outra vez um desempenho fundador na nossa teoria da cultura, do que seja realmente a inteligência. Alceu não é apenas o pensador. A inteligência importa em reconhecer-se que ele interfere na realidade, mas curiosamente não interfere na realidade para ser um político, ele interfere na realidade para trazer esta presença de uma consciência e fazê-lo cada vez mais. O remate de todo esse processo, na forma excepcional com que ele levou à consciência os militares a partir do fundamental artigo sobre o terrorismo cultural, mostra a militância e a vigência dentro desse quadro. Já foi muito bem dito aqui sobre a educação, o que nós devemos a Manuel Amoroso Lima, o seu pai. Eu diria mais que a sua mãe, algo que falta ainda é a discussão, o Chiquito certamente vai fazer isso depois, da influência real da família na sua formação. Ele se tornou bastante independente desta situação, na preocupação do pai de levá-lo ao ginásio nacional e, necessariamente, depois de passar pelo método Kopke, como foi muito bem dito aqui, que o levou a uma visão, digamos assim, não convencional do aprender, que talvez tenha tido muita importância na intuição de Alceu, na sua capacidade de realmente absorver o real concreto. Quais são as influências mentais sobre Alceu, responsáveis por essas duas marcas ao que eu me venho referir? A primeira, ainda no Brasil, é Silvio Romero. Silvio Romero, entre os pensadores do fim do século passado, leitor de Spencer e devorador leitor dessa perspectiva toda, trouxe ao seu, desde as aulas dele, Silvio Romero, meus amigos, era um homem de profundo desprezo na comunicação. Ele dava as aulas olhando para a janela e achava que não tinha que perder tempo com aluno, nem com pergunta de aluno dentro disso tudo. Mas Silvio Romero trouxe a noção da sistemática, da visão do sistema, e dentro dele, no que fosse, sobretudo, a noção da contemporaneidade. Silvio Romero, por exemplo, é famoso por reduzir a importância de Machado de Assis dentro do que fosse o contraste entre o que é, e isso é a nossa subcultura, a importância de Machado de Assis aqui e a pouquíssima importância que ele tem no páramo dos grandes escritores do nosso tempo. Evidente que, dentro desse quadro, há que perguntar, portanto, o que foi esse internacionalismo imediato de Alceu. Deve-se isso à sua presença em Paris e aí o que foi a sua sedução por Bergson. Numa época em que o pensamento brasileiro se deslocava para fora, chega de Universidade de Coimbra ou de Universidade de Lisboa. É importante verificar que quem
sai disso de vez, não vai às universidades lusitanas, mas vai a Paris, e aí, com o pensamento de Bergson de matéria e memória, o Bergson fundamentalmente e sobretudo da evolução criativa, dá a mensagem essencial de Alceu, ou seja, a de que não existe uma fatalidade de causação na realidade, esta é a diferença entre a objetividade do real e a história com a interferência do que possa ser a consciência no seu conjunto. Evidente que, dentro desse quadro e na sua volta, Alceu mantém profundamente esta perspectiva, mas, curiosamente, e talvez a outra teoria a ser discutida, se não foi o internacionalismo da informação de Jackson, através da livraria católica, quer dizer, ali perto da antiga igreja de Nossa Senhora do Parto, tinha toda a violência do seu embate. Jackson, que nunca deixava de ter um revólver na cintura. O revólver para espantar, digamos assim, os inimigos da fé e, sobretudo, da sua disciplina. O famoso texto de Jackson sobre contra a indisciplina e a anarquia mostrava até que ponto, dentro daquele momento, ele se encontrava vinculado profundamente, excessivamente ao establishment. Muitos poderão ponderar que a adesão final de Dr. Alceu ao catolicismo passa por muitas indeterminações, passa pelo seu escrúpulo, pelo seu cuidado. E um dia, o Jackson disse: ora, Alceu, por favor, compre um carro, ande de automóvel, acelere, pare, freie. Você vai se sentir muito descomprimido dessa subjugação, dessa redução à dúvida insuportável. Compre um carro. Não foi um carro, não sei. Eu sei que, de qualquer maneira, Alceu comprou um carro. E, naquele momento, achou que encontrava a massagem necessária à sua cabeça para poder, de fato, chegar à adesão ao catolicismo. A frase-chave é a da conversão sem estrépito, e aí, ao mesmo tempo, e é outro elemento que me parece fundamental a se discutir, que é a sua ligação com Dom Leme. Dom Leme, o grande pragmatista, muitos o chamam de lerdo e preguiçoso. Não era bem essa a situação de Dom Leme. Dom Leme observava, via e não tomava partido a não ser na hora em que praticamente dependeria dele os jogos feitos. Quem vai se esquecer do carro de Dom Leme levando Washington Luiz para fora do palácio, na hora em que, de fato, se desfechava e se definia a condição da vitória e da subsequente posse de Getúlio Vargas. Evidente que aí há que perguntar, dentro dessa sequência, as grandes influências e as grandes presenças que, depois de Bergson, marcaram o pensamento de Alceu e a garantia do seu internacionalismo. Evidente que nós temos, em primeiro lugar, a importância de Thomas Merton. Thomas Merton, que ele conheceu mais quando esteve nos Estados Unidos, tinha uma qualificação muito engraçada. Quero ser cada vez mais monge
ele começou realmente como trapista e quis ampliar a sua situação de destaque para, ao mesmo tempo, adentrar-se mais no mundo e acompanhar o que se realizava. Todo dia, eu acho que até antes da missa, ele lia os jornais e que necessariamente traduzia essa noção de conhecer a realidade, o seu contexto e, por aí, abrir ao seu a noção dos concílios e a noção que deu-nos cada vez mais o nosso grande pensador sobre os sinais dos tempos. Mas ao seu, ao mesmo tempo, e é preciso que se veja isso, desde um certo momento, e na resistência que ele tinha, não só ao marxismo, mas a resistência que tinha ao capitalismo. Já falaram aqui, certamente, também, desse fato da conflito definitivo que ele teve com o capitalismo, quando, dirigente da fábrica Cometa, da família, ele não se conformou com a injustiça dos salários pagos dentro da empresa brasileira. Era a ruptura com o capitalismo e, a partir daí, se eu assim pudesse dizer, a busca de uma terceira via. É a ligação profunda de Alceu com o personalismo e, a partir daí, com Mounier, Béguin e Domenach. A ideia era se encontrar uma terceira via entre as duas de então, a partir essencialmente do que fosse a convicção de que a consciência, que não se ilude a partir de um profundo exame epistemológico, e Alceu fez como nenhum outro pensador da sua época, pudesse encontrar essa terceira via. Alceu, sempre muito bem salientado aqui, procurando uma terceira via também no distributivismo de Chesterton e não conheço no Brasil quem tenha se adentrado mais num pensamento, digamos assim, do grande espírito, da grande passagem no tempo para o seu desfecho, o nosso pensador Teilhard de Chardin, que disse: eu vou ter muito tempo para ler na eternidade. O importante é realmente o que Chardin nos deu com a noção da hominização. Quer dizer, o processo histórico é objetivamente positivo, ele cresce no tempo, ele tem um ponto ômega e, essencialmente, a hominização é que caracteriza essa posição. Mais eu estudo o Dr. Alceu, mas vejo como Teilhard foi extremamente importante nessa condução e no que ali pôde ser essa busca. Mas a terceira via mesmo, ele vai buscar em Le Bret e em Desroches, através do movimento da economia e humanismo. E o que, mais uma vez, deixou na ponta de uma tomada de consciência neste sentido. Mais adiante, ele, quando está nos Estados Unidos, ele vai a Nova York também, necessariamente, e aí tem contato com dois grandes pensadores, o Michael Harrington e o Fulton Sheen, bispo, e ali capaz de trazê-lo para a compreensão de que o catolicismo não era uma religião de minorias nos Estados Unidos, mas cada vez mais uma expressão de fé que não era, como se pensava, e até mesmo Alceu, num certo momento, a conjunção de minorias italianas, portuguesas, ou necessariamente ainda balcânicas, se assim podia se dizer, para encontrar esta posição. Influências brasileiras, como tivemos
Silvio Romero no começo, e depois, no grande remate, a influência, e precisaríamos discutir mais a figura de Maurílio Teixeira Leite Penido, o Padre Penido, que deu ao seu, talvez, a explicação mais lídima do que já ao seu via como uma forma de exclusivismo insuportável na pregação do catolicismo, ou seja, a frase: fora da igreja não há salvação. Avança ao seu, e aí seria outro tópico, mas isso já é outro seminário, a impermeabilidade de Alceu ao existencialismo. Nem Heidegger, nem Sartre entraram no pensamento de Alceu, mas ele foi conduzido à noção do existencial concreto, sobretudo pela figura paralela de Gabriel Marcel. E aí vemos Alceu fundamentalmente ligado a esta abertura para os tempos e, sobretudo, para as novas experiências políticas da América Latina e o que poucos sabem, a defesa por Alceu do governo de Cuba e de Fidel Castro. A presença de Alceu defendendo, diante das reações brasileiras de modo geral, essa colocação em que ele traz esta outra frase-chave: a igreja tem que ser missionária e não legionária. Isso nos leva, por força, à vida a continuação nisso tudo, a preocupação com o chamado episcopal, chamado pontifício, chamado da consciência latino-americana, a fundação dos PDCs. É o grande momento da Conferência de Montevidéu, onde, ao lado de Dardo Régules, Manuel Ordóñez e, sobretudo, Eduardo Frei, pelo Chile, se define a tese da criação dos PDCs. Mais uma vez, a inteligência de Alceu confere essa tarefa a André Franco Montoro, que será o primeiro grande líder do PDC no Brasil e dentro desse momento. Esse momento crítico e essencial. O que é preciso salientar, dentro também desse mesmo momento, é o quanto Alceu, na liderança do laicato católico, e, portanto, também na liderança que Dom Leme lhe investiu do que fosse a LEC, a Liga Eleitoral Católica, Alceu tem os maiores embates políticos no Brasil, quando Plínio Salgado vai a ele e pede que exista a adesão completa pela LEC aos candidatos integralistas. Pedia que Alceu levasse a prioridade na indicação da Liga Eleitoral Católica ao integralismo. O que essencialmente Alceu nega através da defesa, e isto é cada vez mais premonitório, de que a militância política do católico tem que ser essencialmente pluralista. Daí, quando subsequentemente lhe é sugerida a ideia de um partido católico, Alceu se nega peremptoriamente na defesa do que realmente fica como este pluralismo essencial a esta configuração e a esta colocação fundamental. Entende-se por aí mesmo como essa continuidade e este compromisso com o real concreto de Alceu
como já foi solicitado aqui, para fechar, leva às duas grandes rupturas da sua maturidade. A primeira, com o próprio Maritain. Tanto quanto o Maritain se sentiu muito pouco à vontade com João 23, o nosso Joãozinho, dizia o seu, quer dizer, e completamente e cada vez mais distante do que pudessem ser as militâncias, os compromissos e as opções conciliares. Dirão alguns que já era um Maritain cansado, esse que, depois de ser embaixador francês no Vaticano, recolhe-se, vai à ordem dos padrezinhos de Foucault e termina a sua vida nesse verdadeiro claustro que ele se edificou para o seu tempo final. A outra colocação de ruptura, e indo muito a fundo, é com Gustavo Corsão. Já foi aqui salientado que Corsão era um homem de pesos e medidas, era um homem de mecânicas de precisão, era um homem que vinha da avaliação da mecânica de precisão mais importante, a partir, sobretudo, da ótica, e que, de repente, vai a essa ideia da relação como base do cristianismo e vai à Descoberta do Horto, que é um livro fundamental e permanente dentro desse quadro. Só que, e aí também temos que entender, Corsão vai viver, e nenhum pensador denunciou isso como Alceu, ao grande problema do novo racha da humanidade trazido pelo comunismo e pela necessidade de sua contraposição. É um momento em que essa situação se instala no Brasil e se agrava com o governo militar. É preciso que se entenda que, significativamente, Castelo Branco telefonou para Alceu e quis combinar um encontro que finalmente não se realizou, mas que mostra até onde a tendência natural do Castelo Branco não era para aquilo que naquele momento foi entendido como, e horrendamente, o apostolado da delação. Corsão não só defendendo o militarismo, mas Corsão delatando diversos católicos que foram à tortura em função do que fez esse escritor. Alceu mostra profundamente isso, foi já aqui dito da reconciliação que se faz do ponto de vista da caridade, não do ponto de vista do conhecimento ou do reconhecimento neste sentido. Alceu, dizia Dom Marcos, Alceu ao céu. Alceu ao céu. Não encontramos dentro da cultura brasileira quem tenha podido, nas duas marcas que procurei avançar, levado tão longe no sinal dos tempos o que fosse uma igreja prospectiva, a igreja, e aqui fico felicíssimo de poder dizer isso, que feliz estaria Dr. Alceu se hoje estivesse diante do Papa Francisco. Muito obrigado.